aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Só lembrando a vocês que nossas avaliações estão chegando, então essa semana, para algumas turmas a gente vai finalizar conteúdo, para outras a gente vai dar início à revisão. Vamos para a nossa aula. Então nessa aula a gente vai continuar falando sobre as revoltas durante o período regencial. A gente vai ver nessa aula os movimentos conhecidos como Sabinada, Balaiada, a Farroupilha, e a gente também vai fazer uma revisão geral dos conteúdos que vão cair na avaliação de semana que vem. Começando, a gente vai falar da Sabinada, que aconteceu entre 1837 e 1838 na Bahia. Para entender essa revolta, a gente tem que entender que a Bahia perde status e recursos quando a capital do Brasil muda lá de Salvador para cá, para o Rio de Janeiro. Durante a independência, a Bahia vai lutar muito duramente contra aqueles que eram contrários ao processo da independência e contra as tropas portuguesas que vão ser expulsas. Então, a Bahia tinha papel importante tanto no processo de independência quanto na expulsão das tropas portuguesas. A Bahia tinha um status importante dentro do Brasil. E a população lutou para que a independência fosse estabelecida. Só que, com o passar do tempo, a gente viu, depois da independência, o governo do Dom Pedro I e agora o governo regencial, a população percebe que muito pouco tinha mudado, tanto no primeiro reinado do Dom Pedro, quanto agora no período regencial. Tendo em vista todo esse esforço que eles fizeram, toda essa luta que eles tiveram para que a independência fosse estabelecida e, em comparação às poucas mudanças que aconteceram, em 1837, em Salvador, vai ocorrer um levante popular e de profissionais liberais. Eles vão ser liderados pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, e daí o nome do movimento, a Sabinada, em homenagem a esse cara. Os revoltosos defendiam a separação temporária da Bahia até que o Pedro de Alcântara assumisse o trono. Eles não acreditavam que a figura regencial era forte o suficiente para dar conta dos problemas do Brasil. Então eles queriam que a Bahia temporariamente se separasse do Brasil, eles iam se governar enquanto o Pedro de Alcântara, o Pedrinho, não fosse velho o bastante para assumir o trono. Quando ele assumisse o trono, a Bahia seria reunificada ao resto do Brasil. O movimento contava com o apoio de alguns militares e, graças a esse esforço conjunto da população revoltosa e de alguns militares, o poder vai ser tomado em Salvador e por um breve período eles vão instaurar a República Baiense. Então eles vão tomar o poder de Salvador, vão estabelecer ali uma república e nesse primeiro momento eles vão conseguir o objetivo deles, que era se separar do restante do Brasil. Só que como o movimento não era muito abrangente dentro da Bahia, e efetivamente só Salvador fazia parte dessa república, eles tinham pouco território e, consequentemente, pouca gente para defender esse território. O Araújo Lima, que era o regente, temendo que essa revolta se espalhasse pelo restante do estado, e aí que ele perdesse de vez o estado da Bahia, ele vai determinar uma violenta repressão à revolta. Essa repressão conta com o apoio de donos de terras e senhores de engenho da Bahia. Eles vão se juntar contra a população mais pobre que está se revoltando. Vão dar início a esse processo, vão conseguir retomar a capital de Salvador, vão acabar com a República Baiense. Os rebeldes vão ser presos e os líderes da revolta vão ser executados. Então, um exemplo aí de repressão do Araújo Lima contra esse movimento que surgia. Ele temia que, se ele não fosse abrangente, se ele não fosse implacável o suficiente, o movimento ia se espalhar pelo restante da Bahia. E aí, se ele perdesse um estado do tamanho da Bahia, ia ficar difícil de retomar. Então ele aproveita que o movimento está basicamente em Salvador para mandar as tropas e acabar de vez com esse movimento de revolta. A balaiada vai acontecer de 1838 a 1840, lá no Maranhão. Assim como a Bahia, o Maranhão tinha participado ativamente do processo de expulsão das autoridades portuguesas durante as lutas da independência. Então, a população tinha ajudado o Brasil a se tornar independente. Só que havia descontentamento, porque assim como lá na Bahia, a independência não trouxe melhoria de condição de vida para a população.
nem para a economia da região. Então, eles lutaram, eles se esforçaram para que o Brasil se tornasse independente, achando que a vida deles ia melhorar, só que isso não acontece. E aí, existiam dois grupos políticos lá no Maranhão. Os bem-te-vis, que eram os liberais exaltados, que queriam uma república, que queriam o fim desse sistema regencial, e os cabanos, que eram conservadores e queriam manter o poder. Mas ambos os grupos não estavam satisfeitos com o poder regencial. Os bem-te-vis queriam uma república estabelecida, enquanto que os cabanos, eles queriam um poder e uma figura de autoridade, que seria o imperador, que não existia agora com o governo regencial. A tropa de ambos os grupos era uma população mais pobre. Eles aproveitavam que os pobres estavam insatisfeitos com a situação de vida para que eles pudessem manipular esses caras para lutar por eles. Além da população mais pobre, tinham os pequenos agricultores sertanejos, que em geral eram mulatos. O termo mulato era usado para designar aqueles que eram filhos de negros e europeus. O enfrentamento entre esses dois grupos era constante e deixava o Maranhão numa situação complicada, um clima de tensão, enquanto esses dois grupos brigavam entre si. Se aproveitando desse nível de instabilidade, muitos negros fugiam dos seus engenhos e formavam quilombos. Além desses dois grupos que estavam brigando, alguns grupos de sertanejos agiam de maneira autônoma, ou seja, agiam por conta própria, invadindo fazendas e roubando gado. Raimundo Gomes, o líder de um desses grupos, vai atacar uma cadeia no Maranhão para libertar o irmão dele que estava preso. Vão se juntar a esse cara o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era conhecido como Balaio, e o Cosme Bento, que liderava cerca de 3.000 negros. Então, a situação no Maranhão estava complicada. A gente tinha vários grupos que estavam insatisfeitos, cada um estava tentando fazer uma coisa diferente, e agora um grupo desses, que era autônomo, vai ter um grande número de tropas e de líderes. A gente vai ter o Raimundo Gomes, o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio e o Cosme Bento. E junto desses caras, uma tropa enorme de soldados e de pessoas que estavam revoltadas com a situação e as condições de vida. E aí, esses caras, agora com essa grande força, vão conseguir tomar a cidade de Caxias em 1839. A cidade de Caxias era a capital do Maranhão. E aí, a partir dali, eles começam a tomar outras localidades próximas. E eles começam a conquistar parte do Maranhão. As forças regenciais do governo vão nomear o coronel Luiz Alves de Lima e Silva para reprimir essa revolta. E ele faz isso de maneira violenta. As tropas do governo vão massacrar esses rebeldes, prender alguns, executar outros. E, por ter conseguido acabar com essa revolta, esse coronel Luiz Alves de Lima e Silva vai ser nomeado como Barão de Caxias, por ter conseguido tomar de volta a cidade de Caxias, lá no Maranhão. Mais uma vez, o governo usa da força para reprimir esses movimentos de revolta. Outro movimento, que dessa vez vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, ele vai acontecer de 1835 a 1845. Tudo isso começa porque a principal fonte econômica lá da região sul vinha da criação de gado e da confecção de produtos derivados, como o charque, que era um tipo de carne, e o couro. Depois do processo de independência, a situação econômica fica complicada na região, devido à instabilidade de taxas e tributos, o que faz com que, para o Brasil e para o governo, seja mais vantajoso comprar esses produtos, o charque e o couro, de outros países vizinhos, como Uruguai, Argentina e Paraguai, do que do próprio Brasil. Os impostos para a região sul eram muito altos, e isso fazia com que eles não pudessem vender os produtos deles. Existia a preferência de comprar produtos de outros países porque existia menos imposto sobre esses produtos do que o próprio produto brasileiro. Isso faz com que os pecuaristas gaúchos, os caras que criam o gado lá no sul, fiquem revoltados. Eles queriam que esses impostos fossem reduzidos para que eles pudessem vender mais. A região sul era a que possuía o menor número de escravos e a maior parte do trabalho era assalariado, ou seja, as pessoas ganhavam salários para trabalhar. E aí, somado a isso, os outros países vizinhos aqui do Brasil começam a se tornar repúblicas, e isso atrai a atenção desses pecuaristas
que estão unidos no interesse deles, eles querem menores impostos para que eles possam vender melhor o produto deles, e eles estão vendo os países vizinhos se tornarem republicanos. E aí a ideia começa a se tornar interessante para eles também. Como o governo central não aceitava as determinações da Assembleia Legislativa, lembrando que, especialmente no governo do Araújo Lima, ele vai suprimir o poder das províncias e vai tentar trazer um poder mais centralizado. Então, as assembleias legislativas, que eram um grupo dentro da província que se reunia para tomar decisões, não estava tendo suas decisões acatadas pelo governo central. E aí, por causa disso, os políticos gaúchos passam a não aceitar os presidentes provinciais. Lembrando que o presidente provincial era uma espécie de governador, é o que hoje em dia a gente chamaria de governador, e esse cara não era eleito pela população do estado. Quem indicava esse presidente provincial, esse governador, era o governo central, então era a regência. Então muitas vezes era um cara que não era daquela província, que vinha de outro lugar, que não entendia os problemas que aquela província estava passando, e aí, por conta disso, os políticos gaúchos passam a não aceitar a autoridade dos presidentes provinciais. Devido a esse clima de tensão entre o governo central e a província, vai se iniciar uma revolta que vai ter como líder o Bento Gonçalves. Os rebeldes eram chamados pelo governo central de farrapos, por causa das roupas que eles usavam. Era uma forma pejorativa, era uma forma de ofensa às tropas rebeldes, dizendo que eles estavam mal vestidos, que as roupas deles eram todas rasgadas, e por isso o termo farrapos. E aí, em 1836, os rebeldes vão proclamar a República do Piratini, também chamada de República Rio-Grandense. Justamente devido a todos esses problemas que eles estavam enfrentando e os ideais deles de se tornarem uma república que pudesse fazer as suas próprias leis e as suas próprias regras. O combate entre os dois grupos, as forças do governo e os rebeldes, foram intensos e muito sangrentos. O Bento Gonçalves, em certo momento, vai ser capturado, preso e enviado para a Bahia, onde ele vai mais tarde conseguir fugir, graças à revolta da Sabinada, que a gente acabou de estudar. E aí, quando ele foge, ele vai retornar ao Rio Grande do Sul e vai assumir novamente a liderança do movimento. Em 1837, somando as forças, vai estar o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. E junto a essas forças rebeldes, eles vão invadir Santa Catarina e dominar Laguna, onde eles vão proclamar uma nova república, a República Juliana. Lembrando que lá em Piratini, onde eles proclamaram a Primeira República, esse espaço tinha sido retomado pelo governo central. Então as tropas do governo retomaram o lugar onde eles inicialmente proclamaram a República do Piratini. E aí eles ficavam tendo que mudar a sede da República, lá em Piratini primeiro. Só que aí as tropas do governo tomaram de volta aquela localidade, eles vão dominar outro território, onde eles vão proclamar uma nova república, e assim por diante. Durante algum tempo, eles vão ficar mudando essa sede do governo, porque eles acabam perdendo território para o governo central. Pela forte presença do governo central, as tropas gaúchas vão acabar ficando isoladas em várias regiões, e isso vai fazer com que hajam sérias dificuldades. E aí, durante anos, esse conflito vai se estender, os gaúchos vão resistir e vão tentar manter-se fiéis a essa ideia de estabelecer uma república. E aí, já em 42, com Dom Pedro II, já imperador do Brasil, ele vai nomear o Barão de Caxias, o cara que acabou com a última revolta que a gente estudou lá da Balaiada, para colocar fim ao conflito. Só que as tropas rebeldes vão continuar lutando. Em 1845, já quase no finalzinho do movimento de rebelião, vai ocorrer um massacre dos Lanceiros Negros, onde 800 soldados negros vão ser mortos por tropas do governo. Agora, já depois de muito tempo de conflito, os rebeldes já estão cansados, já estão exaustos dessa luta, as forças do governo central estão cada vez mais fortes e imponentes, e aí o governo central vai fazer algumas concessões a esses farrapos, como anistia geral, ou seja, o perdão dos caras que lutaram, incorporação de soldados e oficiais ao exército imperial, porque muitos dos caras que lutaram tinham um histórico militar, e também muitos ganharam experiência durante os 10 anos de conflito. É claro, a taxação do charque importado, que era o que esses caras queriam,
e algumas outras medidas. Mas, vendo que a situação estava complicada, o governo vai fazer algumas concessões aos farrapos, que também já estavam completamente derrotados, para que a situação se acerte e o conflito chegue ao fim. E é isso que acontece. Quando o governo faz essas concessões, a luta chega ao fim, os farrapos, que já estavam praticamente derrotados, recebem essas concessões e concordam em acabar com o movimento de revolta, e as coisas voltam ao normal a princípio. A diferença da farroupilha para os outros movimentos é que a farroupilha ela surge da necessidade dos grandes senhores de terra, dos grandes produtores, enquanto a maioria dos outros movimentos é baseada na revolta popular. A farroupilha ela acontece com o interesse dos ricos em mente e ela dura muito mais tempo do que todos os outros movimentos. Ela dura aproximadamente 10 anos. Então, é isso que diferencia o movimento da Farroupilha dos outros movimentos de revolta que aconteceram. Aconteceram outros movimentos de revolta por todo o Brasil durante o período regencial, até o Dom Pedro II assumir o trono, mas a gente destacou os mais marcantes desse período. Então, agora, rapidinho, para a gente fazer uma revisão, para a gente entender melhor esses assuntos que a gente discutiu e o que vocês vão ter que estudar para a avaliação de semana que vem. Primeiro, reassistam as aulas que tratam desses assuntos desse nosso bimestre. Estudem o capítulo 6 do livro de vocês, que fala justamente sobre o período regencial e os conflitos. E essa revisão nesses tópicos: a renúncia do Dom Pedro I e a regência trina, a criação da Guarda Nacional, os partidos que estavam no Brasil nesse período, o regressista, também chamado de conservador, e o progressista, também chamado de liberal, a regência una do Feijó, o que ele fez, quais foram as medidas dele, ele favoreceu o governo provincial, o que o Feijó fez na regência dele, a regência do Araújo Lima, o que foi que ele fez, quais foram os pontos marcantes dessa regência. Tudo isso a gente falou nas últimas aulas e está no livro de vocês também. O golpe da maioridade, o que foi, qual foi a importância disso para o Brasil. E além disso, é claro, as revoltas que a gente estudou, a Guerra dos Cabanos, a Revolta dos Males, a Cabanagem, a Sabinada, a Balaiada e, agora por último, a Farroupilha. Tudo isso vai ser importante e é matéria de avaliação. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem para mim, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.